Olá, tudo bem? Vamos fazer uma analogia para entender qual é a energia para te dar força. Como você deve seguir o seu caminho, tomar atitudes, decisões, como que você deve reagir. Você está precisando dessa energia, dessa força? Então entenda aonde está essa força, aonde está essa energia. Vamos fazer uma reflexão aqui então. Imagine uma mochila, tá? Uma mochila de escola. Vamos fazer esse olhar, criar mentalmente essa visão de uma mochila de costa. E essa mochila, ela vai representar a sua história, a vida, né? A vida, a mochila. Vamos dizer que a mochila aí, ela é uma proteção para os cadernos que estão dentro. Dentro dessa mochila tem um caderno e lápis, caneta. E aí você está carregando essa mochila. Você está cansado de carregar essa mochila. Tuas costas estão cansadas, está pesado. Por quê? Essa mochila, ela está grande demais para você. E aí, você resolve deixar essa mochila em algum lugar. Deixa ela em cima de uma cadeira. E chegou um momento que você precisa olhar e falar: é muitos anos que eu ando com essa mochila. Quantos anos você tem? Quantos anos de idade? Pense que essa quantidade de anos, você ganhou essa mochila. Você ganhou essa mochila de Deus. Quando você nasceu, Deus falou assim: isso aqui é a tua mochila. E vai proteger o seu material da vida, seus cadernos. Vamos simbolizar o caderno como sendo as suas decisões, o seu material da vida. Está conseguindo imaginar que Deus, quando você nasceu, te deu essa mochila para ser essa proteção para o que você coloca dentro, para as coisas que você precisa durante a vida. E aí imagina que você abre o zíper da mochila e você pega lá dentro dessa mochila um caderno e uma caneta. E aí você vai escrever a tua história. Você vai escrever o que você deseja, vai fazer suas tarefas diárias. Aí, tu tem um irmão, tem irmã, tem primo, tem primas, amigos, e todos têm mochila. Todos têm mochila. Cada um tem que pegar a mochila, o caderno e a caneta de dentro da mochila. Essa mochila Deus dá para cada família. Por isso que geralmente eu trabalho por endereço. Cada endereço, cada família, mesma casa, mesmo endereço, uma mochila. Então você, seus irmãos, as pessoas dentro da sua casa, elas têm a mesma mochila. E vocês vão indo. Vocês vão indo para a escola da vida, né? Para a vida. Cada um carrega um pouco essa mochila. Chega um ponto que vocês largam ela. E cada um de vocês tem que pegar o seu próprio caderno de dentro da mochila e escrever a sua história. E aí você escreve a sua história, sua irmã, seu irmão. Cada um vai para uma sala de aula, vai para um emprego, sala de aula, vamos ver que seriam seus trabalhos. Vai para uma outra casa, vai casar, vai ter seus filhos, vai para um emprego e vai escrever sua própria história. Cada um escreve do seu jeito. Tem gente que quer contar uma história em quadrinho. De repente o outro quer só escrever um texto. Outro quer fazer parágrafo. Outro quer fazer poesias. Cada um de um jeito. Mas lembrando que todos os cadernos saíram de dentro da mesma mochila. As histórias são diferentes, mas a mochila que protegeu esses cadernos é a mesma. Traga isso para a tua história de vida. Esse caderno, essa caneta, representa a força, a capacidade de conhecimento, de
escrever a sua história. A capacidade de olhar e dizer, eu tenho o meu caderno, eu tenho a minha história. Meu irmão, minha irmã tem outra história, porque tem outro caderno. O caderno é onde tu escreve a tua história. E a mochila, quem que é a mochila? A mochila é o papai. A mochila é a mamãe. Deus deu uma mochila para nos proteger. E dentro dessa mochila ele colocou cadernos para que cada um escrevesse a sua história. E daí o que acontece? Nós não pegamos esse caderno. Nós ficamos ali querendo estar dentro dessa mochila o tempo todo. E o que acontece quando a gente não pega o caderno e não vai escrever a própria história? A gente fica guardadinho, escondidinho, esquecidinho ali dentro. E a mochila nunca descansa. Porque ela está sempre cheia do caderno. Ela está sempre cheia de coisas. Essa mochila chega uma hora que ela cansa. Porque ela já fez o papel dela. Ela já protegeu esse caderno. Então, essa mochila é o papai, é a mamãe. Lá dentro tem a energia do que pode fazer você escrever tua história. Entre nessa mochila, pegue, tome para você o seu caderno e faça a sua história. E a mochila vai ficar sem esse caderno, ou seja, sem a tua história. Por quê? Ela já fez o papel dela. Ela já fez o papel dela por quantos anos? Então, siga a tua vida fazendo essa história. Você não precisa ficar com a sua história presa dentro de um caderno, dentro de uma mochila. Tu tem que ter coragem de pegar, tomar a energia, tomar a força, tomar o amor de dentro dessa mochila que é esse caderno e ir fazer a tua história, e escrever a tua história. Se tu não sair de dentro dessa mochila, tu não consegue escrever a tua história. Se não tivesse esse caderno ali dentro, tu não teria como escrever. Vai escrever aonde? No ar? Não, né? Tem que ter um caderno para escrever. Então pega essa força de dentro dessa mochila e vá para sua história, para sua vida. Ter honra pelo pai e pela mãe, tomar essa energia da vida, não significa ter que ficar lá dentro da mochila o tempo todo. Não significa conviver com a pessoa. Fisicamente, a estrutura da mochila não importa. Você tem que entender que dentro dessa mochila tem a energia, ou seja, o caderno que você precisa para escrever tua história. Vamos voltar um pouquinho. Mochila, seu pai ou sua mãe. Dentro dela tem a energia, caderno, para você escrever sua história. Só que se tu não pegar esse caderno, não tirar de dentro, ou seja, não cortar o cordão umbilical, não sair para o mundo, não ir para a vida, tu nunca vai ter uma história. Porque tu tá preso dentro da mochila. Na história do papai, na história da mochila, na história da mamãe. Deu para entender? Que para nós prosperarmos, para nós ganharmos dinheiro, para nós termos saúde, para nós termos a nossa família harmoniosa, feliz, para nós crescermos profissionalmente, para nós sermos reconhecidas, para sermos boas mães, bons pais, nós precisamos tomar coragem de tirar o caderno de dentro da mochila, de pegar essa energia e fazer a nossa história. O meu irmão, minha irmã, outros cadernos que estavam ali dentro foram para suas histórias. São outras energias. E todos estamos ligados. Nós sempre vamos ter que lembrar que foi dali de dentro. Foi ali dentro que o meu caderninho ficou protegido até eu ter coragem de tirar ele lá e escrever minha história. Enquanto eu era pequena, eu não tinha coragem de tirar o caderno de lá. Então ele ficou guardado, ficou protegido. Que seria no sentido figurado, né? A nossa casa, nosso lar, morar com mãe e pai, até que chega uma hora que tem que ir pra vida, tem que sair de dentro da mochila, tem que escrever sua própria história. E carregar só a lembrança no coração de que aquela mochila mãe, mochila pai, simbolicamente, nos protegeu pelo tempo que precisou. Só que agora você vai formar a tua família e você vai ser a mochila que vai guardar a energia, que é o caderno, que teus filhos vão precisar pegar para escrever a história deles. E assim sucessivamente eles vão para a vida também futuramente. Conseguiu entender? Criar mentalmente essa história? Visualize que você precisa, dentro do seu pai e da sua mãe, pegar deles o caderno.
a energia. O caderno é a energia que vai escrever sua história. Tu não precisa conviver com eles, tu não precisa morar dentro da casa deles, tu nem deve. Pegar lá de dentro deles a essência da vida. E aí você vai prosperar no seu trabalho, você vai ficar bem nos seus relacionamentos. Então, quando você pensar em julgar e criticar seu pai e sua mãe, pense em que eles são essa mochila, que mesmo sem você querer, você estava lá dentro deles. Porque foi dali que veio a essência da vida. É aquela energia que está pulsando o seu coração através da corrente sanguínea do DNA. Então, diferencie o ser humano, homem, mulher, que comete erros, que tem pecados, que são humanos igual todos os outros. Pai e mãe são humanos e eles têm pecados, eles cometem erros assim como todo mundo comete, assim como eu, como você, como todos. Nós temos que diferenciar o homem, que talvez não foi muito bom, a mulher, que talvez não foi uma grande mulher muito boa para a sociedade, para a vida. Diferenciar a mulher humana, pecadora, o homem humano, pecador. Diferenciar da mãe energia, da energia pai, da energia mãe. É essa energia que nós precisamos pegar lá de dentro para poder ter força para escrever a nossa história. Então, quando a gente fala, honre seu pai e sua mãe, que assim você vai prosperar no seu relacionamento, assim você vai prosperar no seu trabalho, no seu financeiro, assim você vai prosperar na sua saúde. Quando a gente fala assim, é para ir lá dentro e pegar a energia, pegar o caderno e escrever sua história. E não querer carregar a mochila o tempo todo. Deixa a mochila lá. Deixa a mochila em casa. Pega só o caderno de dentro. Fica mais leve para você. E a mochila pode descansar um pouco. Ela já fez muita coisa por você. Agora é hora dela ficar parada um pouco. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu criar mentalmente essa história. Se você conseguiu entender a diferença. Você está julgando, você está criticando, você está chateada com o homem, pecador, humano, com a mulher humana, que comete seus erros, suas falhas. Você conseguiu distinguir, diferenciar homem de pai? Diferenciar o que é ser mulher, o que é ser mãe? Tem muita diferença. Quando a gente conseguir entender que lá dentro daquele homem tem uma energia paterna, é dessa energia que a gente precisa para ir em frente e para tomar decisões. Para nós conseguirmos fazer as coisas, nós precisamos ter força, ter determinação, ter ânimo. E essa energia está fechadinha dentro de uma mochila. Nós precisamos abrir, pegar o caderno da vida, escrever nossa história. Reflita um pouquinho. E se você conseguiu entender, deixa seu comentário aqui para mim. E se você não conseguiu entender, você pode me chamar no privado. Minhas redes sociais são públicas, você pode me encontrar. Deixa aí nos comentários que não entendeu e eu entro em contato com você.